Para ajudar a gente a entender esse momento da economia brasileira, nós vamos conversar agora com o professor de economia aposentado da PUC do Rio de Janeiro e economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Professor, boa tarde, bem-vindo. Eu já começo a minha pergunta sobre essa possível mudança agora que foi falada por Marcelo Castro e também por Silveira, sobre Alexandre Silveira, sobre a mudança do teto. Não seria mais extrapolar o teto, mas subir o teto. Faz alguma diferença, professor? Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês. Faz uma pequena diferença, na verdade, quer dizer, se você simplesmente tira do teto, você não sabe o que vai acontecer com esses gastos no futuro. Então, se você tirar, por exemplo, se a proposta fosse de tirar do teto o Auxílio Brasil de 175 bilhões de reais, você teria um aumento de gastos de 175 bilhões de reais neste ano e você poderia aumentar o valor desse benefício ano que vem, etc. Desde que, quer dizer, na hora que você, em vez de tirar do teto, você aumenta o teto em 175 bilhões de reais, você teria que mudar o teto, que exige uma reforma constitucional para poder aumentar o valor do Auxílio Brasil. Então, tem uma pequena diferença aí que eu acho que tem alguma importância. Mas eu acho que, quer dizer, a PEC é muito ruim, na verdade. Quer dizer, ela gera um aumento de gasto da ordem de 198 bilhões de reais, é alguma coisa em torno de 2% do PIB, isso vai aumentar a dívida pública, tá certo? Isso vai aumentar o risco fiscal, é bastante negativo. Mas, quer dizer, eu acho que uma coisa que é particularmente importante, que me preocupa muitíssimo, é a sugestão que está na PEC de que a dívida, quer dizer, o déficit público pode vir a ser financiado no futuro via aumento de emissão de moeda, em vez de ser via aumento de dívida. Isso realmente é bastante preocupante, né? Quer dizer, a ideia de que países que têm dívida denominada em sua própria moeda podem financiar essa dívida, financiar essa dívida via emissão da sua própria moeda, simplesmente é inaceitável. Porque o que vai acontecer, independentemente disso ser correto ou não ser correto, o que acontece no curto prazo é que isso vai fazer com que a moeda perca credibilidade. Com a perda de credibilidade da moeda, teremos uma fuga de recursos do real para outras moedas, o que vai gerar uma tendência de desvalorização cambial que pode ser bastante complicada. Eu acho que essa é uma parte da PEC bastante importante e está lá no meio da descrição. Na verdade, quer dizer, essa PEC ela acaba com todas as âncoras fiscais que nós temos hoje. Ela acaba com o teto do gasto, ela permite mudar a âncora, o teto, daqui a um ano por lei complementar e não por reforma constitucional, ou seja, é uma PEC bastante negativa do ponto de vista fiscal. Professor, me deu uma resposta bastante complexa que me foram surgindo algumas perguntas em relação a isso. Sobre âncora fiscal, o que diz agora o relator Alexandre Silveira, inclusive Marcelo Castro também, que é o relator geral do orçamento, reforçou ainda há pouco. Isso deve ser discutido daqui a 2 anos. Eu queria falar sobre âncora fiscal, qual seria essa âncora? Ninguém diz, ninguém sabe, ninguém viu. E também sobre o valor que sobe esse teto, né, de quase 200 bilhões ou 170 bilhões de reais. Seria melhor que esse teto subisse um pouquinho menos? Claro, quer dizer, na verdade, nossos contas lá na Genial mostram o seguinte: qualquer aumento de gasto neste momento acima de 100 bilhões de reais torna a dívida impagável no longo prazo. Por quê? Porque um aumento de gasto de 100 bilhões de reais tem um efeito sobre a taxa de juros, isso vai aumentar a taxa de juros demandada pelos investidores para financiar a dívida pública, tem um efeito sobre a taxa de câmbio, porque para os investidores estrangeiros, este aumento do risco fiscal vai fazer com que eles demandem uma taxa de câmbio mais desvalorizada para
financiar a dívida pública brasileira, tá certo? Esse aumento da taxa de câmbio gera pressão inflacionária, que vai gerar mais pressão sobre a taxa de juros e, consequentemente, vai aumentar o déficit fiscal, porque vai aumentar os gastos fiscais. Isso significa que a trajetória da dívida vai começar a ficar insustentável. Então, quer dizer, esse é um ponto super importante. E o grande ponto é o seguinte: os investidores fazem conta. E se eles não fazem conta, eles têm assessores que fazem contas para eles, tá certo? E os investidores, neste momento, estão começando a fazer suas contas sobre qual é a trajetória da dívida nos próximos anos. E se as nossas contas estão corretas, 198 bilhões de reais vai gerar uma trajetória de dívida impagável no médio prazo. Lá em 2025, 2026, o governo não vai ter dinheiro se sobrando para pagar esta dívida, porque o superávit primário que vai ser necessário para ter recurso para pagar a dívida vai ser muito alto. Então, essa é uma conta que os investidores vão fazer. E o resultado é aumento de taxa de juros, aumento de a desvalorização cambial. Provavelmente vamos ter um aumento de juros, ao contrário do que nós esperávamos antes da PEC, quer dizer, nós esperávamos que o Banco Central poderia reduzir a taxa Selic lá em junho de 2023. Nossa avaliação hoje é que, se essa PEC for aprovada como ela foi apresentada, e a gente deve considerar que ele precisa ser aprovada pelo Congresso, não é totalmente certo que vai ser aprovado pelo Congresso, mas se ela for aprovada como ela está sendo apresentada, nós devemos ter um aumento de taxa de Selic no próximo ano e não uma queda. Professor, interessante, o senhor está batendo bastante na tecla de aumento de juros e eu queria falar um pouquinho sobre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Por quê? Porque nós sabemos que essa promessa do aumento para R$600 do Bolsa Família era uma promessa dos dois presidenciáveis, ou seja, eu gosto de frisar, estava dado que isso ia acontecer e que nós teríamos que fazer essa discussão em relação às contas. Existe incompatibilidade de responsabilidade social com responsabilidade fiscal, professor? É uma questão de incompatibilidade ou uma questão de ajuste de contas? Saber gerir, saber como fazer. Outra coisa, o quanto esse aumento de juros pode prejudicar a própria população mais pobre que vai estar recebendo esse auxílio de R$600. Essa última frase sua, ela induz a minha resposta. O ponto importante é o seguinte: não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Por quê? Porque quando você não tem responsabilidade fiscal, a taxa de juros aumenta, a taxa de inflação aumenta, a taxa de câmbio desvaloriza, isso gera pressão inflacionária, força o Banco Central a aumentar mais os juros e, consequentemente, acaba gerando uma recessão. Ou seja, acaba aumentando o desemprego e acaba gerando menos crescimento do PIB. Nós tivemos uma experiência recente exatamente nessa direção, que foi o período 2012-2016. Nós fizemos a maior recessão da história do país. Por quê? Exatamente porque não tivemos responsabilidade fiscal. Isso significa o seguinte: para ter responsabilidade social, você precisa ter responsabilidade fiscal. As duas coisas não são incompatíveis, são complementares. Agora, o ponto é o seguinte: se você quer aumentar o Auxílio Brasil para R$600 e dar os R$160, R$150 por criança de menos de 6, para as famílias com crianças de menos de 6 anos, você precisa de 80 bilhões de reais para fazer isso. E mais o aumento do salário mínimo de 1,4%, você precisaria de 80 bilhões de reais para cumprir com esses objetivos. O resto são promessas do ex-presidente Lula na campanha que não tem nada a ver com os programas sociais. É o aumento de salário de funcionalismo público, tá certo? É outra coisa, são promessas que foram feitas ao longo da campanha, que custam recursos do Tesouro, mas que não tem nada a ver
com programas sociais, não estão relacionados com programas sociais. É dinheiro para a classe média, para a classe alta, tá certo? Subsídios, por exemplo, prometeu subsídios para as empresas, subsídios creditícios para as empresas, isso custa dinheiro. Então, o problema é o seguinte, a irresponsabilidade social, fiscal vem exatamente depois de você ter feito a responsabilidade social. Esse é o ponto importante, tá certo? Nós conversamos com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, também professor da PUC do Rio de Janeiro, a faculdade que eu estudei e gosto muito também, professor. Muito obrigada, boa tarde. Muito bom, ótimo. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Obrigada.